Bom dia, galera. Tudo bom? Então, hoje a gente vai iniciar aí o módulo de montagem e manutenção, tá bom? Então a gente vai estar vendo aí algumas coisinhas, né? Vamos relembrar coisas que vocês viram lá no módulo de sistema operacional. E a partir da aula que vem a gente já vai avançando mais no conteúdo e trazendo mais e mais informações novas para vocês, tá? E aquilo, quando voltar às aulas presenciais, né, vocês vão ver a parte prática de rede, tá, do módulo que a gente estava falando antes. A gente vai ver na prática. Como eu falei com vocês, vamos montar, desmontar o laboratório de informática para vocês cabearem ele, tá? E vamos fazer uma prova também, a prova escrita. Mas aí a gente vai rever o conteúdo. A Surama vai estar repassando esse conteúdo com vocês, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos ver na aula de hoje? Como surgiram os computadores, vamos falar do sistema binário, vamos falar sobre a arquitetura do computador e vamos ver aí os principais componentes. Então, primeira coisa, de onde vieram os computadores, tá? Gente, de onde surgiu o computador, tá? Então, o computador, na verdade, a primeira ideia surgiu lá atrás, né, com os egípcios, quando eles criaram o ábaco. O ábaco hoje em dia, né, virou brinquedo de criança, né? Essa primeira imagem que está aí, ó. Então, esse aqui, ó, deixa eu só, esse aqui, ó, é o ábaco, tá? E ele servia para quê? Pô, mas isso aí tem nada a ver com o computador. Não, não tem nada a ver com o computador. Mas a ideia começou a surgir a partir dele. Por quê? Foi o primeiro equipamento que o homem criou para que pudesse auxiliar a realizar cálculos, tá? Claro, o tempo foi passando, aí surgiu a máquina de calcular. Olha como que era uma das primeiras calculadoras, né? Claro, isso aí é uma calculadora de mesa, né? E depois foi evoluindo, surgiu aí a tabuladora, né? Que servia também para fazer cálculos mais complexos, tá bom? Então, de onde vieram os computadores, tá? Então a gente tem aí aquele primeiro computador criado pelos militares, que foi o ENIAC, que a gente já viu, vocês já ouviram falar nele, tá? O ENIAC, para vocês terem uma ideia, era um computador gigantesco. Toda essa sala aí é o ENIAC. Isso aí tudo é um único computador. E precisava de várias pessoas para operar ele. Com o passar do tempo ele foi evoluindo, né? A IBM lança o primeiro computador pessoal, por isso que a gente chama de PC, que vem de Personal Computer, né? Computador pessoal. E a Apple também, lançando o seu primeiro computador, tá? Então nós temos aí a evolução do computador. Claro, esse Lisa PC aí não foi o primeiro computador não, da Apple, tá? Mas já foi um computador mais avançado um pouco, tá? Por quê? Até então, se você olhar, antes do Lisa, dá uma olhadinha aí na tela do IBM. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O computador ele era assim, gente, dessa forma. Você não via ícones, imagens dentro dele, você só via comandos. Então não era qualquer pessoa que podia ter um computador, né? E o Steve Jobs, ele no perfeccionismo dele, tudo aquilo que ele tinha, ele queria que o computador fosse algo fácil, fosse algo prático, que até uma criança pudesse mexer. Então ele criou aí o computador, né? Já com ícones e tudo mais, tá? Ele criou não, a Apple criou, né? O Steve Jobs, ele era um cara muito inteligente, mas ele não sacava nada de programação. Mas ele era o cara das ideias. Ele tinha uma equipe, ele dava a ideia e mandava a equipe fazer. E a equipe tinha que fazer, tá? Não sei se vocês já viram, se alguém não viu, pode ver o filme do Jobs. É muito bom, vocês vão gostar, tá? Tem 2 filmes dele. O mais antigo é o melhor que tem. Se vocês quiserem depois, me pede lá no grupo que eu mando o link para vocês poderem assistir online, tá bom? Vocês vão gostar. Ou eu passo o nome, não sei se tem no Netflix, tá? Então é isso. Com o passar do tempo, o computador foi, né, se modernizando cada vez mais,
tá? E aí a gente chegou na nossa geração atual, né? Uma geração formada por desktop. Sempre que eu vi falar em desktop, é o computador de mesa, tá bom? É o nosso PC. Notebook, tablets, smartphone, smartwatch, né? Então, quem diria que o computador ia se tornar um relógio, né? Então, e a tendência é não parar, cada vez mais ele ir progredindo, progredindo, e vamos ver, né, como que vai ser o futuro, beleza? Gente, apesar do computador fazer várias coisas, ter toda essa inteligência aí artificial, o computador, na verdade, ele só conhece dois caracteres, que é o 0 e o 1. Por quê? Porque o computador ele trabalha com um sistema chamado sistema binário, tá? Por que sistema binário? Porque é formado por dois algarismos, tá bom? Igual o nosso sistema que a gente utiliza no nosso dia a dia, o nosso sistema numérico é o sistema decimal. Por quê? Porque ele é formado de 10 caracteres, que vai do 0 ao 9, tá? Então o computador não, o computador ele só enxerga 0 e 1. Então vamos imaginar o seguinte, mandei uma foto para alguém, a pessoa vai ver aquela imagem, mas o computador ele entende que tem um conjunto de zeros e uns, tá? E aí ele vai codificar esses zeros e uns e vai estar transformando isso, né? Ali vai codificar e fazer com que a gente possa ver a imagem, tá? Então, como eu falei, tá aí, ó, todo dispositivo eletrônico, incluindo o computador, se comunica através de um sistema binário, um conjunto de 0 e 1, que representa sinais elétricos que fazem as informações calcularem, tá? Gente, arquitetura do computador. Então, como que funciona essa arquitetura? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Tá, vamos lá. A gente tem aí, né, os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Vocês lembram? E o meu computador, o meu CPU, né, o que é exatamente o CPU? É o meu processador. E ele que vai processar tudo, tá? Então o meu CPU, ele trabalha com a memória RAM, tá? Ele depende da memória ROM, isso vocês vão ver mais à frente, tá? A gente vai falar sobre memória, vai ter uma aula que vamos explicar somente sobre memórias, tá? E o armazenamento de dados, né? Ele trabalha armazenando dados também e ele trabalha com os periféricos de saída, tá? Então essa é a arquitetura básica do computador. E aí, claro, a gente vai estar vendo e entendendo isso aí parte por parte. Então vamos lá. Principais componentes do computador. Gente, quando a gente fala em CPU, o pessoal acha que é aquela caixa, né, do computador. Não, aquilo ali é o gabinete, tá? CPU, gente, é o nome do processador, tá? Que ele vem do nome de inglês aí, ó, Central Processing Unit, né? Que quer dizer unidade central de processamento, tá? Outro principal componente que tem, memória RAM. O que ela faz? Auxilia o processador a armazenar dados e instruções. E aí nós temos dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de armazenamento e a placa-mãe, que ela vai fazer o quê? Vai conectar todos os componentes do computador, tá? Então vamos lá, ver por partes aqui, ó. Primeira coisa, processador. Então quando a gente fala CPU, não é o gabinete, CPU é apenas o processador, é essa pecinha aí, pequenininha, tá? Então ela faz todo o processamento de dados. A partir do momento que eu ligo o computador, o processador ele já começa, ó, a funcionar, já começa a processar todos esses dados, tá? E eu posso dizer que o processador ele é o cérebro do meu computador, tá? Aí avançando, memória RAM. Gente, eu vejo cada absurdo que as pessoas fazem com memória RAM e não é brincadeira, tá? Vamos lá, o que a memória RAM ela faz? A memória RAM ela não armazena informações dentro dela. Na verdade ela armazena, mas quem armazena informação, quem usa a memória RAM é o processador. O usuário salva, né, as informações
na memória ROM, tá? Então vamos falar primeiro da memória RAM. Quem utiliza ela? Somente o processador. Quando eu salvo uma informação no meu computador, ele fica salvo no HD, tá bom? Gente, memória RAM. Quanto mais memória RAM o meu computador tiver, mais rápido o processador vai processar as informações. E aí, olha o que acontece. Você está lá no seu celular ou no seu computador e de repente aparece a mensagem: o computador está lento por falta de memória RAM. Aí o que você faz? Começa a apagar um monte de arquivo. Só que você está apagando arquivo que está no HD, na memória ROM. Não é na memória RAM. Entendeu? O que faz a memória RAM ficar cheia? Você está aí, você abre um programa. Então o processador vai lá e armazena informações na memória RAM. Aí de repente você abriu o CorelDRAW e o Photoshop, dois programas pesados. Ele vai lá, armazena informações na memória RAM, entendeu? E isso faz com que a memória ela fica sobrecarregada. Então o que eu tenho que fazer para limpar essa memória? Tá? Você vai fechar os programas, mas mesmo assim informações vão continuar. Você tem que limpar a memória cache, tem que limpar o cache, tá? A gente vai ver isso na prática. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Até no celular a gente consegue limpar a memória cache. Ou, o mais simples, reinicia o dispositivo. Então, se o meu celular ele ficou lento e apareceu mensagem que é a memória RAM, não adianta eu apagar informações. Reinicia o teu celular que tu vai ver como que ele vai voltar mais rápido. Não é? Muitas das vezes, quando você reinicia o celular, ele não fica mais rápido. Por quê? Porque você limpa a memória RAM. Mas espera aí, como que eu limpo a memória RAM? A memória RAM, ela é uma memória volátil. O que isso quer dizer? Ela só funciona quando ela está ligada, quando tem energia passando por ela. A partir do momento que ela não tem energia, as informações se apagam, porque ela não é uma memória permanente, ela é uma memória temporária. Tá? As informações ficam armazenadas nela temporariamente, beleza? Vamos lá, memória ROM. Gente, a memória ROM é onde nós salvamos as informações. E essas são informações permanentes. Aí você vai falar, pô, professor, tá falando de memória ROM, mas eu tô vendo aí, tem uma placa-mãe. Sim, porque a placa-mãe ela tem ali a BIOS, e a BIOS é uma memória ROM. Por quê? As configurações do seu computador ficam armazenadas ali na própria placa-mãe. Quando você liga o computador, você vai ver a sequência, aparece o post, aparece as informações da BIOS, da sua placa-mãe, né? A BIOS, na verdade, é o setup. Quando você liga o computador e fica apertando o delete, não aparece uma tela azul com várias informações? Aquilo ali é a BIOS, tá? Claro, ela também, né, o que você salvar vai ficar ali permanentemente. E aí eu tenho outros exemplos de memória ROM. O meu pendrive, eu tenho aí CD, DVD, Blu-ray, o próprio HD, que é onde as informações ficam salvas no computador, tá? A memória ROM, gente, ela é uma memória permanente. Claro, não quer dizer que é permanente, vai ficar salvo para sempre, né? Eu posso apagar, mas se eu não apagar, aquela informação vai ficar lá direto, entendeu? Diferente da memória RAM. Desligou o computador, ela automaticamente já limpa, tá? Então vamos lá, recapitulando. Memória RAM é uma memória volátil, é uma memória temporária, que quem utiliza ela é o processador. Memória ROM é uma memória permanente, quem utiliza ela, o usuário, é onde nós salvamos as informações, tá? Então não quero ver mais ninguém aí apagando coisas no celular porque o computador apareceu erro de memória RAM, tá? Vocês só vão apagar coisas no celular quando no celular aparecer a informação. Falta de espaço para armazenar. Aí sim, você sabe que tem a ver com HD, tá bom? Tem a ver com o cartão de memória, tem a ver com a memória do seu celular, beleza? Então tranquilo. Gente, tá aí, ó, o HD, o disco rígido, né? É nessa peça aí que fica salva todas as informações,
tá? Então, tudo de informação que tem no seu computador tá no HD, tá? Então, vamos supor, eu queria pegar as informações de um computador. Eu posso pegar só o HD. Vocês já viram a Polícia Federal? Muitas das vezes ela vai na casa, né? Tem que prender aí, de repente, políticos, pessoas, né? Vai prender alguém, a Polícia Federal. Aí ela vai pegar o computador. Ela não precisa levar o computador todo, né? Eles podem levar somente o HD. Abre o computador, tira o HD, tá ali a informação que precisa, tá? Beleza? Professor, as informações do HD são permanentes, como eu falei. Ah, professor, e se eu apagar uma informação do HD? Eu apago para sempre? Não. O HD, se você apagar uma informação, eu consigo ainda visualizar aquela informação, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer pra gente fazer um resumo mais ou menos do HD, como que ele funciona, tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que esse aqui, ó, é o espaço interno do meu HD, tá? O HD, gente, ele é vários discos, tá? Um em cima do outro, e aí a gente tem um leitor que vai lendo essas informações, tá bom? Mas aí vamos imaginar que o meu HD, eu salvei uma informação aqui, tá? Aí eu salvei outra ali, salvei outra, fui salvando as informações, tá? Aí de repente eu precisei apagar essas informações aqui, ó. Apaguei elas, tá? Pronto, apaguei essas informações. É igual a gente escrever numa folha de caderno. Se eu pegar um papel de caderno e escrever, quando eu apagar, ele não fica marcado? Eu não consigo ler o que estava lá? Entendeu? Então, tem como recuperar esses dados. A não ser que depois eu salve outra coisa no meu HD e automaticamente ele salve nesse local aqui mesmo. Então, vamos supor, salvei uma outra informação e essa outra informação que eu salvei, ela foi salva aqui, ó. Ela foi salva, né, em cima do lugar que estava apagado. Então, se eu salvar uma informação em cima daquela sombra que tinha antes, aí sim, não tem como recuperar. Ou às vezes até tem, tá? Às vezes, dependendo de como for o equipamento que a pessoa utilizar, ela ainda consegue recuperar alguma coisa, tá? Pendrive. Então, o pendrive, ele é uma memória, como eu falei com vocês, uma memória ROM também, tá? Gente, placa-mãe, tá? Qual é a principal finalidade da placa-mãe? A principal finalidade da placa-mãe é unir todos os componentes. Se vocês olharem uma placa-mãe, vocês vão ver aqui. Essa parte aqui, ó, da placa-mãe, tá vendo? Essa partezinha aqui é aquela que fica na parte de trás do computador. Entrada USB, som, monitor, tá vendo? Então, a placa-mãe é onde eu vou conectar também. Até os periféricos, né? Impressora, mouse, tudo fica conectado à placa-mãe. E a parte interna também. Aqui, ó, nesse espaço aqui, esses slots aqui, é onde eu salvo a minha memória RAM. Aqui, ó, são slots de expansão. Eu posso colocar uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede, tá? Aqui, ó, é o meu processador. Então, ali é o chamado de socket. É onde eu plugo o meu processador. Aqui, ó, é a fonte de alimentação. Esse espaço aqui, tá? Então, tudo é conectado à placa-mãe. Ah, professor, e o HD? Aquele negócio daquele tamanho, onde que é conectado? Vem um fio do HD e aí é conectado nas entradas SATAs, que estão ali, ó, aquelas branquinhas, tá? Então, qual a finalidade da placa-mãe? Unir todos os componentes, por isso que ela tem esse nome, né? É como uma mãe mesmo, né? Tá sempre querendo unir os filhos, ela tá ali para abraçar todo mundo, tá? Por isso que a gente chama de placa-mãe. E aí nós temos, gente, os periféricos. Lembra que vocês estudaram lá em sistemas operacionais? Nós temos dois tipos de periféricos,
tá? Temos os de entrada e os de saída. O que são periféricos de entrada? É quando o dispositivo passa uma informação para o computador. Por exemplo, o mouse. Quando eu mexo no mouse, eu estou passando a informação para o computador. Né? O teclado, eu estou passando uma informação para o computador. O microfone, eu estou passando a informação para o computador. Diferente da caixa de som. A caixa de som é o computador que está me passando uma informação. Entendeu a diferença? Pelo microfone e a caixa de som, vocês vão entender muito bem o que é um periférico de entrada e o que é um periférico de saída. Periférico de entrada, quando o usuário passa a informação para o computador. Então vamos lá, microfone, eu estou passando som para o computador. Saída, quando o computador passa a informação para o usuário. Então caixa de som, ele que vai passar a informação para mim. Então, seguindo esse raciocínio, vocês vão ver aí, ó, periférico, vamos ver os de saída aqui, alguns, ó. O monitor, a impressora, tá? Impressora, toma cuidado, porque a gente pode ter aí uma impressora, aquela multifuncional, que é essa que está aí na imagem. A impressora que é saída é somente impressora. Essa daí, além de impressora, a gente vê a tampa em cima. Ela é scanner também. E o scanner é a entrada, entendeu? Mas, pô, professor, então peraí. Você está me dizendo que esse dispositivo aí, além de entrada, ele também é saída? Sim, ele é entrada e saída. Então eu tenho periféricos de entrada, tenho periféricos de saída e eu tenho periféricos que são de entrada e saída. O meu pendrive, por exemplo, ele é entrada e saída. Por quê? Eu posso passar uma informação para o computador pelo pendrive, ou eu posso pegar uma informação do computador e passar para o pendrive, entendeu? Então ele é um dispositivo de entrada e saída. O headset, que é o fone, o microfone, tudo junto, é um periférico de entrada e saída, tá? Ó, atividade aí para vocês, bônus, para mim ver se realmente vira o vídeo, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escrever no caderno 10 exemplos de periféricos de entrada, 10 exemplos de periféricos de saída e 10 exemplos de periféricos de entrada e saída, tá? Então essa é a primeira atividade de vocês, beleza? E aí depois, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder para mim essas perguntas aí, ó, tá? São 10 perguntinhas. De onde surgiu o computador? Cite exemplos de máquinas que vieram antes do computador eletrônico. Então vocês vão responder. Copia a pergunta no caderno e responde também. Copia a resposta tudo no caderno, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida me chama lá no privado, valeu? Beleza então, galera. Tchau, tchau.